as portas no teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas no teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer? Vamos começar de novo, gente? Deu erro aqui, tá? Boa tarde. Boa tarde. Começamos no tom errado, aí você vai tentando consertar a música e a música atrapalha. Vai, dá a nota. Qual é a chave? Aí, agora sim. Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Boa tarde, Wendel. Começamos bem hoje, hein? Pessoal, é assim que funciona quando é ao vivo, tá? Nós somos humanos, falhos, e a gente erra o tempo todo. A gente faz de tudo para fazer certinho, mas chega na hora. Mas tão gostoso errar. É bom que a gente... Quando a gente erra e vê o erro, a gente, né, reconhece a nossa fragilidade, né? E sabe que só em Deus é possível. E que também qualquer um pode errar. Até o Sim. padre mesmo erra, né, padre? Começamos bem hoje, padre, você viu? É através do erro que a gente aprende, né? E tem a questão também da gente assumir esses erros, né? Não é a gente estar brincando com a música, realmente a gente errou, mas na nossa vida também, né? Se colocar no projeto de Deus, no propósito dele, não quer dizer que a gente vai ser perfeito o tempo todo, né? É porque às vezes a pessoa pode falar assim, não, eles erraram de sacanagem. Não, mas é de verdade. Para dar uma introdução diferente, né? Muitas vezes a gente erra tanto que as pessoas nem percebem, né? Exato. Mas a gente percebe. E quando a gente dá um erro assim que todo mundo percebe, né? Aí a gente reconhece que nós somos falhos. Mas eu acho que o bonito da vida é isso: se reconhecer pecador, se reconhecer limitado e deixar que Deus siga, né, guia nosso caminho, né, Padre?
Com certeza. Sua bênção. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Bem-vindo vocês também que nos assistem nesse momento. Wendel, assista nesse momento esse nosso bate-papo, esse encontro, para falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobretudo no fim de semana, né? Já é domingo, dia do Senhor, e a gente quer partilhar um pouco. E é bem isso, um dos processos mais fundamentais no anúncio, que a gente chama de querigma, é exatamente, primeiro reconhecer o amor de Deus na nossa vida e a conversão. Depois vem da conversão, o ato de fé e, finalmente, caminhar com os sacramentos numa vida de comunidade. Então, é fundamental entender que é possível falhar e errar. E aí a gente erra e volta para o trilho. Isso. Esse é o segredo, né, Padre? O caminho da vida, né? Sejam bem-vindos todos vocês. Tem muita gente, tem nomes novos aqui, que hoje eu estou sem óculos para ajudar também, e tá ruim. Cris Manuel, Irides, Roseli, Helena Stavi. Seja bem-vinda. Mazezinha, Magali, Natália Trindade. A Natália estava com a gente, né? Semana passada. Que bom que você está com a gente daí desse lado também. Tem Tayane, Maria, Glória. A Kathleen está aqui com a gente. Espero que você esteja melhor, Kathleen, que ela passou por uma cirurgia, mas graças a Deus deu tudo certinho. Sejam todos bem-vindos. Erro é bom, né? É bom, sempre. Faz a gente estudar mais. E é isso. Vamos clamar o Espírito Santo, ainda? Pedir que ele possa vir acalmar nosso coração, nossa mente, para que possamos estar abertos à palavra de Deus e perceber todos os sinais que Deus quer nos falar. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, o Senhor, preencher todo o meu coração de amor. Tua presença eu invoco, minha alma celebra a ti. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, o Senhor, preencher todo o meu coração de amor. A tua presença eu invoco, minha alma celebra a ti. Invoca o Espírito Santo. Presença, Senhor, o Espírito Santo de amor. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e
e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tua presença, Senhor, invocamos, Espírito Santo de amor. E é com o Senhor, Padre. Que delícia, né, gente? A gente estar aqui, não porque é só uma vontade, um desejo, mas estarmos aqui cumprindo uma missão. Jesus enviou 2 a 2 os discípulos. Primeiro mandou os discípulos para preparar antes dele ir até lá. Mas depois que Jesus ressuscitou, agora ele envia o seu Espírito, e é o Espírito que prepara o caminho para quando a gente chegar, poder então comunicar as coisas de Deus do modo humano, para que você possa compreender e entender. E é o Espírito que faz esse trabalho. A ponte é o Espírito, e nós é que vamos atravessar a ponte para o encontro com o Salvador. Então, por isso que a gente está se sentindo tão bem, tão à vontade, exatamente por isso, porque Deus é que faz essas coisas belas acontecerem. Eu estou um pouquinho assim, quando der para falar do Evangelho, você manda, aí a gente começa. Então, é com o Senhor. Agora. Certo. Vamos então proclamar primeiro o Evangelho, para a gente poder se situar um pouquinho nisso que nós vamos conversar. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai essa parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse-lhes: vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado
e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço licença a vocês, tem uma coisinha aqui que eu preparei para esse nosso momento. Pensar um pouco esse texto que a gente acabou de ouvir no contexto de igreja. Quando os nossos irmãos vêm aqui fazer essas colocações aos sábados, talvez passe um pouquinho desapercebido essa ideia. A gente está aqui falando não no nosso nome, nós não estamos aqui para falar as nossas ideias, mas de um modo misterioso o Espírito suscita, porque todos que estão aqui são membros dessa igreja e já entram nesse espírito de interpretar a palavra de Deus não fora do contexto eclesial, pelo contrário, sempre permeados pela graça de Deus e também dentro desse espírito eclesial. Olha que bonito, beleza, nós estamos interpretando a palavra de Deus aqui nessa igreja de Santa Teresa, aqui com o Santíssimo Sacramento. Esse é o segredo da Igreja Católica. Por isso que a gente não se divide, exatamente porque nós interpretamos a palavra de Deus junto com Ele. É Ele que nos inspira. Não é só uma questão de entender a Escritura, mas é a questão de caminhar juntos em comunidade. Nesse sentido, nós estamos no 27º domingo do tempo comum. A igreja tem um itinerário litúrgico que ela segue. Itinerário é aquilo que vai nas grandes cidades, você vê o ônibus, né? Vem escrito assim na porta, lá em cima do letreiro, o destino daquele ônibus. Quando você entra na porta lateral, tem o itinerário. O itinerário começou com o tempo do Advento, lá no Natal, ano passado. Depois vem vindo o tempo comum, parou um pouquinho o tempo comum, veio a Quaresma, Páscoa, depois Pentecostes, e aí nasce o caminho da igreja, o tempo comum longo, que vai até o 34º domingo, que é daqui umas 5 semanas, 6 semanas. O tempo está passando rápido, né? Em novembro já vem o tempo, já termina com a festa de Cristo Rei. E quando chega nesses evangelhos finais, nos últimos evangelhos do tempo comum, que começou já há umas 2 semanas atrás, vocês podem notar o seguinte: bom, o itinerário quer chegar a um destino. O destino é o céu, o destino é o paraíso, o destino é o reino de Deus. E a gente tem que tomar uma decisão. A palavra de Deus vai como que afunilando e nos levando para esse destino. Claro, você é livre de dizer sim a esse plano, dizer sim para esse itinerário. Você pode entrar no ônibus, como você pode recusar. Não, eu não vou nesse, eu não vou. Mas pode ser, como a gente viu no evangelho de domingo passado, retrasado, um entrou bem cedo no ônibus, aí depois veio o outro, entrou mais tarde, entrou um, até chegar o último, porque o ônibus continua passando. Deus é bom e vai chamando as pessoas para entrar nesse grande itinerário que a gente chama comunhão, fraternidade, solidariedade, até chegar em Deus. Dito isso, a gente tem um pouquinho mais de luz para interpretar o texto de hoje, porque a vinha é a vinha do Senhor. Os vinhateiros são aqueles que vêm antes de nós, são os profetas, são pessoas que ouviram a palavra, outros que não ouviram, outros que compreenderam e não compreenderam essa palavra. E eles vão então tomando decisões, fazendo opções, e como a gente viu,
parece que a opção que eles fizeram não foi muito boa. O que será que moveu o coração daqueles vinhateiros? Vocês notaram que a um certo ponto disseram lá, veio um, foi espancado, vieram um grupo maior e foram espancados também. Agora vamos mandar o herdeiro. O Senhor mandou Jesus, e o que foi feito com Jesus? Foi crucificado, foi morto, foi humilhado, fizeram tudo com ele. Será que não é esse o nosso problema? A gente é chamado Deus chama aqueles que Ele quer, Ele não chama aquele que nós queremos. Eles estão aqui e vão percebendo aos poucos, não somos nós que escolhemos estar nessa ou naquela posição. Se você estiver bem atento, aberto, então Deus está chamando você para muitas coisas, chamando para o trabalho do reino, chamando para entrar nessa vinha. Mas preste atenção, o chamado que Deus faz para você entrar nessa vinha normalmente não bate com aquela ideia que você tem. A gente chama isso de obediência na fé. Deus me chama e eu tenho que mergulhar nele e aceitar o chamado que Ele faz. Um grande exemplo, claro, é Nossa Senhora. Deus chama, o anjo vem e diz, olha, você encontrou graça diante de Deus, você vai ser filho do Salvador. Nossa, mas como é que isso vai acontecer? Deus é bom, Maria, Ele vai dar graça, vai dar força, mas olha, uma espada há de transpassar a sua alma. E ela diz, seja feito conforme a tua vontade. Então veja, era o que ela queria? Ela mesma deixa entender que não era esse o projeto naquele momento. Eu não conheço homem algum, dizia ela, né? Então Deus chama a cada um de nós, e esse chamado não depende da gente, mas quando ele vem a gente aceita com alegria. Por isso que é importante essa ideia do contexto de igreja. O diretório da catequese está insistindo muito nesse aspecto, de que não há verdadeira liberdade fora de Deus e fora do contexto eclesial. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então a palavra de Deus, que deve ser lida no meio do contexto da igreja, de uma comunidade de fé, que busca genuinamente ao Senhor, e Ele então dá a graça para cada um exercitar segundo o seu carisma a vontade de Deus. Você falava do propósito, né? Ter um bom propósito. O que deixa entender a atitude dos vinhateiros? O que moveu o coração deles? O que vocês acham? Então, a Mazezinha colocou aqui uma observação que eu acho que é importante eu ler. Ela escreve assim: o reino nos será tirado e entregue a outros, se não nos convertermos das nossas ambições, porque eu acredito que eles tiveram muita ambição e ganância, orgulho e vaidade, se não abandonarmos a vida do pecado e não aprendermos a praticar a justiça e o bem. Acho que ela deu um resumão. E é isso, os vinhateiros, eles foram gananciosos, queriam tudo para eles, não queriam dividir, né? É isso? Sim, com certeza. Jesus não condena a ambição, mas ambição desmedida, a ganância, né? A gente percebe esse problema da ganância, né? Quanto mais você come, mais você esgana, né? Quer dizer, você quer mais e mais e mais, e não deixa ninguém.
para ninguém. Ora, a missão é tão grande, a messe do Senhor é tão grande, tem tanta coisa que pode ser feita. Então, eu acrescentaria ao que a Mazezinha está dizendo: ambição e inveja. Ô padre, é até engraçado isso aí, né? Porque o meu avô, ele que já está no céu, saudade dele, ele sempre falava assim pra gente, né? Ele falou assim, ó, é o seguinte, esse negócio que a gente tem aqui, no caso lá o pastelzinho da praça, isso aqui é só pra gente viver. Então, a partir do momento que você começar com muita esganação, não vai dar certo mais. E isso a gente leva com a gente até hoje. Muita gente fala assim, nossa, eu vou vender pastel também, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Nossa, o homem do pastel, o homem é rico. Não, muito pelo contrário, né? Mas a gente trabalha de forma que dê pra gente viver, sobreviver, né? O meu avô sempre falava isso, a gente muito engraçado, que colocou isso aí. A gente tinha falado isso domingo, né? Que o menos é mais, né? Quando a gente começa a deixar, a gente está usando isso muito, né? Em tudo na nossa vida, graças a Deus. Mas quando você começa a crescer o olho, querer mais, né? Querer só para você, porque o reino do céu, a vinha, é para todos. E a nossa missão, como vinhateiros, é levar o máximo de gente para o reino, o máximo de almas para Deus, né? É engraçado que tem muita gente que chega lá para mim e fala assim, mas por que você não vem trabalhar sábado e domingo? Rapaz, mas se você viesse trabalhar sábado e domingo aqui, você ia ganhar rios de dinheiro, rapaz, né? Por que você não vem trabalhar? Eu falo assim, por quê? Então, coloca a pessoa para pensar, mas de uma maneira, né, bem assim, de brincadeira, né? Eu falo brincando para a pessoa, mas a pessoa entende. Porque se eu vim trabalhar sábado e domingo, o que esse outro pessoal da praça aí que vende as coisas também vai vender? Né? Se você está falando que se eu vim trabalhar, eu vou vender tudo que eu tiver que vender, né? Eu vou tirar muitas vezes o sustento do meu outro, do meu próximo, que só vem trabalhar aos final de semana. E tem a questão do propósito. O seu propósito Justamente. É Deus e sua família. Família. E sábado e domingo é para a missão, né? Então o meu avô falava isso. Esganação, ele falava até engraçado, larga a mão de esganação. A hora que você começar com esganação, a sua vida não vai parar. Você acha que você vai ganhando mais dinheiro, você vai subir? Não, você vai descer. Porque quanto mais dinheiro, mais a gente se torna escravo dele. E vai se perdendo pelo caminho, né, padre? É interessante que essa colocação que você fez, porque foi um final inusitado para mim. Eu não esperava que o senhor ia dizer, não vou trabalhar porque eu quero deixar um espaço para os outros também. Eu tinha pensado mais na linha que a Dani colocou, né? Quer dizer, a gente dá o tempo de Deus também, né? Tempo para cuidar das coisas dele, porque a gente acaba virando escravo. Tem um autor um palestrante até, chamado Max Geringer, e ele diz o seguinte, que você pode trabalhar muito e ganhar de fato muito dinheiro, porém você está fazendo uma opção. Se você escolher a opção de carreira, de seguir uma carreira, dessa ambição de crescer, então você vai naturalmente deixar vai a anular, família. né? Vai anular o resto. E que é o mais importante. Muita coisa vai ter que deixar de lado. Exato. Justamente. E essa pessoa, e todo mundo que fala isso, eu falo essa historinha, né? Fora o fato de eu falar assim, não, mas o meu filho, como é que vai ficar? Eu tenho que ver o meu filho crescer, o meu filho está se desenvolvendo, né? A questão da Dani que falou, né? Claro que não dá tempo de falar dar toda essa aula para a pessoa, né? Porque ali é um negócio muito rápido, né?
Mas é mais ou menos isso daí. E eu acho muito, menos é mais. E eu acho muito importante, né? Eu tenho conversado com ele essa semana, o quanto a gente precisa estar atento à vontade de Deus na nossa vida e a cumprir esse propósito, né? Porque o meu filho, ele tem me questionado muito. Ele tem 8 anos, o Davi, e as nossas conversas têm sido muito sérias, né? Eu falo com ele que ele tem feito umas perguntas assim, mas dentro de todas, ontem ele falou para mim assim: mamãe, qual é o meu propósito aqui na Terra? Né? Eu brinco assim, que eu tenho certeza absoluta que o meu propósito é amar a Deus e servir a Ele. E depois disso, todas as coisas que Ele me coloca: amar minha família, cuidar dos meus filhos. Mas o primeiro precisa, para mim, ser amar e seguir a Ele. E aí eu falei para ele: filho, ele falou: por que eu nasci? Eu preciso descobrir o meu propósito. Eu falei: você vai passar durante sua vida, você vai encontrar um propósito. Mas o primeiro propósito precisa ser amar a Deus e seguir a Ele. Porque quando você opta por isso, as dificuldades vão vir, né, padre? Eu acho que assim, você vai ter escolhas para fazer, mas quando o foco é Ele, você vai ter mais firmeza nas escolhas. Certo. Eu diria assim, de uma forma semelhante, é isso mesmo que você disse, mas com outras palavras, qual é o meu propósito? Claro, quando eu sou uma criança, São Paulo fala, comia como criança, bebia como criança, raciocinava como criança. Mas chegou um momento em que eu me tornei adulto e precisei de um alimento mais sólido. Aonde é que ele fala isso? Exatamente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. E o que ele diz lá? Fé, esperança e caridade. Vai passar a fé, vai passar a esperança, a única coisa que permanece é a caridade, que é o amor. Então é exatamente isso. O propósito é que a gente imagina o propósito, talvez ele como criança já... Qual a missão? Né? Eu acho que isso estava passando na cabeça dele. Ele vê o mundo como que é, vê as informações, a correria, ele vê os coleguinhas, as coisas que os outros falam, e logo vem, o propósito é ganhar dinheiro. Não, ele não está me perguntando nesse sentido, porque esses dias ele estava falando sobre milagre. Ele tem umas conversas de cura, milagre, mas não é nesse sentido, é fazer a diferença. E aí, porque aí eu falo para ele assim: você precisa dar sempre o seu melhor, mesmo quando eu não tenho nada para te oferecer. A conversa era essa. Por isso que ele queria entender o que ele ia fazer no mundo para ser melhor. Eu falei: se você amar e seguir a Deus, o resto vai acontecer. Exato. Então, um propósito maior da nossa vida. Por isso que no Evangelho de Mateus, esse Evangelho que a gente está lendo, lá no capítulo 5, diz assim: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a felicidade, que é uma realização plena do ser humano, aonde não falta nada, ele não precisa de mais nada. Por quê? Porque ele está satisfeito. Satisfeito como? Por quê? E a gente acrescenta, como que ele está satisfeito? Porque está em Deus. Como Deus é amor, está totalmente pleno, feliz. Então, a realização. Mas eu queria voltar um pouco, ainda, isso tudo que a gente está falando, é porque vai esbarrando nas coisas do reino de Deus, e então vem essas reflexões paralelas também acerca do que é o reino de Deus. E pensando um pouco nesse aspecto da inveja, que a inveja não é desejar o que o outro tem, mas é um pouco até não querendo que o outro tenha, que é pior desejar ainda. O mal, que o outro perca, né? Exatamente. Então, os vinhateiros, veja, o texto diz, eles são vinhateiros, eles já têm uma especialidade, eles já foram escolhidos para aquilo, mas eles não ficaram satisfeitos com somente serem vinhateiros. Eles queriam era tudo, queriam a herança do herdeiro. Vamos matá-lo e tomar posse
Eles queriam ser o proprietário, né? Eles queriam o lugar do proprietário. Aí que vem, né? Qual é o segredo, então? O segredo é ser um bom administrador. Porque o que é a vida? A vida, você é dono da vida? Nós somos donos. Eu tenho um carro, eu sou dono do meu carro. Eu disse domingo, né? Se você não pagar o IPTU, você não é dono, né? Se você não pagar o IPTU da casa, você também não é dono da casa. Se você for na loja e não pagar, você não é dono da roupa. E depois, quando a gente morre, tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que você cuidou, né? Coisas que você dava grande valor, principalmente quem é casado, né? Tem isso, né? Às vezes a mulher tem umas coisas que ela gosta, o marido tem outras. Às vezes tem, nossa, cuida tanto daquilo. Uma das primeiras coisas, quando é o marido que casa, é viúvo e casa de novo, a outra que vem faz questão de jogar fora tudo que era, lembrava a outra. E a esposa, quando o marido morre, a primeira coisa é pegar as caixas de ferramenta dele e consumir. Jogar tudo longe. Então, para dizer, a gente não leva nada. Eu gosto de lembrar, porque também traz boas lembranças, não da morte, claro, meu pai não traz boas lembranças nesse sentido, mas me faz pensar, uma reflexão que eu fiz no dia, com a minha irmã, que já é falecida, com a minha mãe. Puxa vida, né? Você faz a exumação do corpo, só sobrou um pedacinho assim de osso. As roupas foram desfeitas, tudo que... não sobrou nada. Então não sobra nada para contar a história. O que sobra é a história da pessoa, a identidade, aquilo que ela fez de bom. Isso mantém vivo no coração daqueles que o amaram, né? As pessoas que o amaram, ali fica aquela boa lembrança. Outro aspecto também desse texto que faz a gente pensar um pouquinho, é o seguinte: Deus escolhe as pessoas para a missão, e essas vezes essas escolhas provocam um pouquinho de ciumeira, né? Isso acontece também no contexto da igreja ainda hoje, né? Por que escolheu esse, não escolheu aquele? Parece que aquele lá tem mais capacidade, parece que aquele não sei o quê. Bom, acho que a beleza da igreja está exatamente isso, né? Deus gosta de brincar um pouco com certas coisas que Ele faz, e faz tudo ao contrário. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros, né? Não é assim que diz o Evangelho? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele, que era rei, se despojou de tudo para ser rei. Ele, em vez de usar uma coroa de ouro, colocou uma coroa de espinho na cabeça. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Então, essa lógica do reino, que tem uma dinâmica diferente. A palavra dinâmico vem de dinamis, quer dizer força. Então, onde está a força do reino de Deus? A força do reino de Deus está na simplicidade das coisas. Quanto mais simples, mais belo, mais formoso. Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente comemorou agora, é doutora da igreja, e você vê os escritos, né, meio adocicado, e você fala, mas o que tem de tão especial que o Papa São João Paulo II declarou doutora da igreja? A simplicidade do texto é o amor que ela coloca naquele texto, naquelas palavras. Tem coisa mais extraordinária do que
uma criança que está chorando e ela simplesmente, ao ver o rosto da mãe, ela para de chorar. O que tem de extraordinário nisso? Exatamente isso, o rosto. Não precisou uma palavra, não precisou nada. Então, as coisas de Deus na nossa vida é assim, a gente ter essa sensibilidade de perceber que cada um está no lugar certo e a gente se reconhecer naquele lugar. Ah, mas então eu vou ficar a vida inteira ali? Não importa se eu vou ficar a vida inteira ou não vou ficar. O importante é saber, aquele é o meu lugar. E não vai ser tirado. Como é que Jesus disse para certa pessoa: Maria, Marta, 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 sua irmã escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirada. E o que Maria estava fazendo? Nos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. Ela não estava fazendo nada, estava ouvindo. E nós estamos ouvindo, né, o que ele está falando, para poder, vou colocar essa palavra, né, obter as coisas do reino. E padre, tem muitas pessoas, e a gente também às vezes é assim, quer que Deus venha falar direto, né? A gente quer escutar um trovão, né? E falar, não, Deus está falando comigo. Mas Deus usa de cada um que está ao nosso redor para falar com a gente. Deus é muito cuidadoso em tudo, né? Ele manda sinais o tempo todo. E a gente precisa estar conectado a Ele para a gente entender a mensagem, né? Deus não vai vir de repente chegar e falar, oi, olha aqui, me nota, né? É prestar atenção nos detalhes, né? Nas pessoas que estão próximas da gente, né? A gente às vezes escuta o irmão da igreja, mas não escuta quem está na nossa casa. E Deus usa do nosso filho, né? Do nosso pai, da nossa mão, do nosso marido, da nossa esposa, para falar com a gente o tempo todo. É só ficar atento. Eu acho que esse é o detalhe, né? É um detalhe interessante, você usou aí a palavra, Deus é muito cuidadoso, zeloso para falar com a gente. Eu acho que você já ouviu falar, eu ainda também, quando eu digo assim, Deus quando fala com a gente, fala do nosso jeito, para poder a gente entender. Ele arruma meios para chegar até a gente. Olha, eu falo que Ele é tão extraordinário que Ele não quer perder ninguém. E até os mais cabeçudos, que são difíceis de entender, Ele vai dar um jeito de se comunicar. Aí é aquilo. Só não escuta mesmo quem não tiver coração aberto, porque Ele arruma de um jeito, sempre, para alcançar. Por isso a parábola do joio, né? Vamos arrancar tudo. Calma. Calma. Vamos esperar mais um pouquinho. A gente tem que esperar um pouco, ter paciência. A paciência de Deus para ver as coisas acontecerem do jeito que deveriam ser. Mas eu queria acrescentar a essa nossa reflexão, porque nós estamos no mês de outubro, que é o mês missionário, e relacionar essas duas ideias, né, da parábola dos vinhateiros que sentem inveja do lugar que Deus deu para um, para outro, mas Deus deu o seu lugar para todos. No domingo passado ficou claro que Deus quer, você disse aí, né, Dani, que ninguém se perca, Ele quer que todo mundo se salve, mas às vezes a gente não entende isso, né? A gente quer, sei lá o que a gente quer, às vezes a gente nem sabe o que quer, né? Ai meu Deus do céu, está um calor infernal. Há um tempinho atrás, nossa, esse frio não é de coisa de gente,
A gente não sabe nunca o que a gente Se quer. chove, a gente reclama também. Então a gente não sabe muito bem o que está querendo. Então eu queria acrescentar a ideia da missão. A razão da igreja existir é que ela seja missionária, evangelizadora. Por que missionária e evangelizadora? Porque é isso que renova a igreja. E ela não se renova só porque traz pessoas novas. É que o processo missionário e evangelização converte a gente. E a conversão, ela não... Eu sempre falo que quando você tem uma experiência com Deus e se apaixona, se encontra com Ele, a conversão para mim é isso. Você não consegue mais viver a vida anterior. Você não consegue viver como antes. Você pode até tentar escorregar no meio do caminho, mas você volta, porque não dá para ser a mesma pessoa depois de experimentar Deus, experimentar o amor dele. Isso é conversão. E é claro que ela vai acontecer até o fim da nossa vida, porque nós vamos errar e vamos voltar para o caminho, porque é o amor dele que vai fazer com que a gente continue a caminhada, né? Aproveitando a crise, Manuel escreveu assim sobre missão: a missão, a meu ver, é além da nossa escolha, mas a escolha de Deus em qualquer segmento da nossa vida. Quando passamos a acreditar nisso, tudo flui melhor. Assim cumprimos com galhardia tudo o que fazemos. Não importa se é na igreja, se é em casa, se é no trabalho, se é fazendo a feira, se é indo no mercado, na farmácia, aonde quer que nós vamos, quando a nossa missão é fazer a escolha de Deus, é buscar a vontade de Deus na nossa vida, a gente vai ser sempre um ser humano melhor. A gente sempre vai evoluir, né? São Paulo diz assim: antes de morrer, ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. A pessoa se torna tão possuída por esse Deus que ele não tem saída. Não é algo que traz... Aí é que está, né? O ser humano de hoje, a pessoa de hoje em dia, quando ela ouve essas coisas, ela imagina assim: isso vai tolher a minha liberdade, eu não vou ter tempo para nada. Mas aí é que está. Mas é escolha. Eu escolho. Quando você escolhe a Deus, você sabe que a tua vida vai ser movida por Ele. Então, mas ao mesmo tempo... E isso que não é movida, ruim. Isso não é ruim, é maravilhoso. É maravilhoso, exatamente. Isso dá alegria. Você começa a perceber que você perdia tempo com coisas que não eram verdadeiras. E outra, né? Eu acho que assim, o que acontece muito no mundo de hoje é que as pessoas, quando elas se deparam com uma pessoa assim, né? Com alguém que decidiu seguir a Deus, não importa o que aconteça, e começa a fazer escolhas só pro lado de Deus e esquece, né, o mundo, essa pessoa é fanática, essa pessoa é radical, essa pessoa é carola, né? Esses dias um cliente brincou: você é muito carola. Eu falei: graças a Deus, precisamos de mais carolas na igreja, precisamos de pessoas, porque ser radical no caminho de Deus não é errado. Ao contrário, porque quando você escolhe a Deus, escolhe o caminho dele, o nosso propósito precisa chegar ao céu. Nós estamos aqui só de passagem, então tudo que nós fazemos aqui precisa ser um degrauzinho a mais para a gente chegar lá. Então, essa ideia de pertencer a Deus precisa ser um pouco mais mastigada por todos nós. A gente precisa começar a compreender as coisas de Deus com outros olhos, usar as lentes da palavra de Deus. A Sagrada Escritura é para nós essa ponte de ligação com Deus. Então ela nos ajuda, como diz os antigos, nos alumia
né? Ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, para a gente enxergar o que Ele quer. Então é isso que eu queria pedir mesmo para vocês, né? Se deixem conduzir pelo Espírito. Compreendam bem as palavras do Papa Francisco. Queremos uma igreja de saída. Eu estou repetindo isso em todo canto que eu tenho oportunidade de dizer. Se na nossa igreja de Santa Isabel, nossa paróquia, a gente fez uma conta que para nós evangelizarmos, nós teríamos 15 mil católicos num conjunto de 60 mil pessoas, pensando que 30 mil seriam católicos, 30 mil pensam em outra religião, né? 15 para Aparecidinha, 15 aqui para Matriz, imaginando, estourando de gente, 2.000 pessoas cada fim de semana nas nossas missas, sobrariam ainda 13 mil católicos. E aí a gente se pergunta, onde que estão os 13 mil? Então a messe é grande, os trabalhadores são poucos, a gente tem que pedir ao dono da messe. E a nossa missão é salvar almas, né, Padre? Ir ao encontro dessas pessoas, salvar. É nossa obrigação levar a palavra e mostrar que Deus é bom, porque nós vamos ser cobrados disso se nós não fizermos nada. Está na nossa mão, eu acredito nisso. É o que Deus quer da gente. Então, meus queridos, vamos arregaçar as mangas, já estão, para o trabalho missionário, para o trabalho da igreja, aqui na comunidade, na nossa paróquia como um todo, não é? Muito bem. O padre já estourou o horário dele, gente. Não estourou não, Quase. estamos em cima. Hoje o padre pediu para acabar às 6 horas, porque, né, tem a missa daqui a pouco, né, padre? Nossa, padre! Ixi, que legal. vai correr. Então, joia. Mas, padre, muito obrigada. Muito obrigado, então, padre, pela sua presença. Sempre uma grande aula, uma grande catequese para nós, né? Né, meu povo? É muito bom tê-lo sempre presente conosco. Hoje ficaram firmes aqui com a gente, 30 pessoas. E fique mais conosco, participe mais. Vamos deixar todo primeiro sábado eu venho. Ótimo. Padre, porque o Senhor é o nosso bom pastor e as pessoas amam escutar o Senhor. Então é muito importante. Tanto que hoje você viu, né? O povo ficou firme aqui, ó. Firme e forte. Firme e forte com o Padre Eduardo. Obrigada, Padre. Deus abençoe o seu caminhar e que o Senhor nos ajude a enxergar a nossa missão, né? E a querer buscar Deus, né? Cada vez mais na nossa vida. Muito obrigado a você que participou conosco, né? E daqui a pouco as missas, esse final de semana, os horários vocês já conhecem. Participe, vá na casa do Pai, vá se encontrar, né, com Jesus, com a Santa Eucaristia, né? E que você esteja sempre a serviço. Muito obrigado. E até sábado que vem no próximo Círculo Bíblico, né? Eu pedi para eles cantarem aqui uma música que eu acho que vocês vão gostar também. É a Nossa Senhora, né? Sábado de Nossa Senhora, joia rara, maravilha. Vou tentar, tá? Esse é o momento da mais sua adoração, de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá sua vida, o seu plano de amor nos revela. Para nossa comunhão.
entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Mais ou menos. Vamos dar a bênção? Isso, mais ou menos. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até sábado. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação.